Glória a Deus. Capítulo de número 9 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, a partir do versículo 10. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus, diz assim a minha Bíblia e a sua também. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, a uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome. Dai-lhes vós de comer. Glória a Jesus. O Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos e o de Mateus repetem essa história. Essa história é presente nos 4 evangelhos. É de umas raras histórias que aparecem nos 4 evangelhos. E é interessante que o contexto do momento que Jesus estava vivendo é que Herodes tinha acabado de matar João Batista. João Batista tinha ido até a corte de Herodes e dito para ele os pecados que ele tinha, colocado o dedo na cara de Herodes, dizendo: olha, você está pecando assim, 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 né? Não vamos entrar no mérito do pecado do homem, mas ele falou qual que era o mérito, né? Está na Bíblia. E ali Herodes prendeu João Batista, né? E num certo momento ali surgiu uma oportunidade de uma mulher que estava envolvida nesse problema que Herodes estava vivendo, e a filha dele dançou na frente de Herodes, e Herodes ali encheu os olhos de apreciação ou de lascívia por aquilo, e fez um oferecimento para aquela moça que se faz quando a pessoa não está bem da cabeça, né? Ou está embriagado, ou está com alguma situação. Ele falou assim: olha, até metade do teu reino eu te dou, até metade do meu reino eu te dou. Olha, o que você quiser, que até metade do reino é seu, né? Oferecendo para a moça. E a moça foi pedir conselho para a mãe. E a mãe falou assim: ó, pede a cabeça de João Batista. E aí a moça voltou: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E diz que Herodes ficou muito triste, porque apesar de ele ouvir palavras duras de João Batista, ele gostava de João. Ele achava que João falava a verdade, né? Aquela palavra que João dizia, ela descia ao coração e ela confrontava Herodes. Mas aí, irmãos, eu já faço o primeiro parênteses aqui. Não adianta a palavra te confrontar e você não está. Não adianta você fazer um espelho na palavra e ela dizer para você o que você precisa de mexer e você não tomar uma atitude. E ali a oportunidade que Herodes não tomou para tomar uma atitude, então o inimigo das nossas almas entrou e tomou uma atitude contra a vida de João Batista, e o Senhor permitiu, e João Batista ali morreu. E quando vieram entregar essa palavra para o Senhor Jesus, o Evangelho de Mateus vai dizer que ele então sai daquela região e vai para a região da Galileia. Ele estava numa peregrinação de mensagens e tal, e ele vai para a região da Galileia. Mas Lucas, ele é mais cuidadoso e fala que ele foi até Betsaida. E Betsaida era a cidade dos pescadores, na região da Galileia. Era uma cidade, um vilarejo, obrigado meu amor, era um vilarejo próximo a Cafarnaum, que era o lugar dos pescadores, ficavam ali, né? Era uma cidade, um vilarejo bem assim, caiçara, como a gente fala no Brasil, né? Ribeirinho, à beira do mar. E ali estava o Senhor Jesus, e ele então saiu daquele lugar e percebeu que ele se atirou então para o lugar deserto dessa região de Betsaida. Ele se isolou. Jesus, talvez no seu ministério terreno, e isso já não é a primeira passagem que nos mostra isso, certo momento diz que ele foi até o outro lado, e a ideia que Marcos dá no capítulo 4 é que ele foi para descansar. Nesse momento aqui parece que Jesus também deu uma saída para tentar entender o momento que estava vivendo no seu ministério, porque eu quero que você sempre se lembre que o ministério de Jesus na terra foi 100% homem e 100% Deus. E Jesus passou por momentos de
de pressão, de frustração, de embate com a sua própria natureza, de tentar entender o momento que ele estava vivendo. E quando ele sai para um lugar deserto, diz que a multidão segue. A multidão vai atrás dele. Sabe que existem pessoas que Deus tem uma chamada tão bonita na vida. Existem pessoas que Deus persegue por anos, para que ele se entregue ao ministério que Deus lhe deu. E ele vai para um lugar deserto, mas rapidinho já cerca um povo do lado dele e fala: eu não quero ministrar, eu não quero abençoar, eu não quero me envolver com o problema dos outros. Né? Não é nem o problema dos outros, né? É o problema dos outros. Né? Eu não quero me envolver com essa situação, com essa gente, mas aqui a Bíblia vai dizer que Jesus estava no deserto, num lugar sem recurso, mas a multidão foi atrás dele. Sabe por quê? Porque Jesus é o recurso. Aleluia. Jesus é a fonte. Glória a Jesus. Você pode estar no meio do deserto, se você está com Jesus, você tem fonte. Se você está com Jesus, você tem alimento. Se você está com Jesus, você tem cura. Se você está com Jesus, você tem suprimento. Se você está com Jesus, você tem alegria. Pode ser deserto, mas se Jesus está lá, o ambiente é diferente. Glória a Deus. O ambiente muda. Jesus tem a capacidade extraordinária de mudar até mesmo um ambiente mais inóspito como um lugar aconchegante para as pessoas virem e ter com ele. Glória a Deus. E diz que a multidão seguiu porque sabia que ele estava lá. Antes a multidão tinha dois para escolher, né? Ou eles iam para João Batista, ou eles iam para Jesus. Mas agora João Batista morreu. E João Batista, nos dias finais, antes de morrer, porque sabia que a sua vida estava chegando ao fim, falou assim: importa que ele cresça e eu diminua. E agora Jesus se torna o foco completo das pessoas que peregrinavam, porque sabe o que acontecia? Essa multidão que seguia Jesus, os sacerdotes não recebiam, os fariseus não queriam saber. Sabe, essa multidão que seguia Jesus, ela não estava nas grandes igrejas, onde o palco é um lugar de entretenimento, onde todo mundo ali recebe, sabe? E o pessoal briga por um foco, por um lugar lá, naquele lugar onde ele aparece, onde o holofote é grande. Não. Eles não tinham espaço na sinagoga, no templo. O recurso dessa multidão era Jesus. O recurso desse povo era o Senhor. Não tinha quem recebia, não tinha quem dava valor. Não era gente de grandes posses, não era gente de status social elevado. Eram pessoas simples, eram pessoas pobres. E sabendo Jesus que a multidão seguia, ele entendendo que aquela multidão estava vindo atrás dele, Jesus não rejeitou. O texto de Mateus, pastor, vai falar que ele sentiu grande compaixão. Na segunda multiplicação, vai dizer que ele olhou eles com grande compaixão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Essa turma, meu amigo, não tem ninguém para cuidar deles. Esse pessoal aí não tem ninguém que se importe. Eu vi certa vez o pastor Ron, né, pregando na igreja do T.D. Jakes, uma das mensagens mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. E ele falou assim: você talvez não saiba o que as pessoas fazem com você quando elas sabem que você não tem lugar nenhum para ir. Você já viu a lei da oferta e da procura? Se você sabe que isso é uma coisa do ser humano, do capitalismo, não é verdade? Não me entenda aqui mal, eu não sou marxista nem nada disso, mas isso é uma regra do capitalismo. A lei da oferta e da procura. Se só você tem uma oferta sobre aquele material que as pessoas procuram, e todo mundo procura o seu material, você vende pelo preço que você quer. É verdade ou não é? Você não sabe o que as pessoas são capazes de fazer quando elas descobrem, quando são descobertas que elas não têm para onde ir, que o único lugar para elas ir é ir até você. Mas Jesus, quando viu a multidão como ovelha que não tem pastor, ele não falou assim: ah, eu sou o pastor então, ah, meu amigo, meu pastorado vai ser caro. Não.
Jesus, quando viu essa multidão, ele os recebeu e falava para eles do reino de Deus. Aquelas pessoas talvez não tinham uma nação para chamar de sua, apesar de serem da nação. Eles não sentiam que a nação era deles, estavam abandonados. Eles não tinham talvez alguém para chamar de seu Senhor, de seu Rei. Mas Jesus veio naquela multidão que não tinha para onde ir, falou para eles de um reino muito maior do que eles podiam imaginar, falou para eles do reino de Deus. Olha, chegou para vocês, não foi o reino de Israel, viu? Olha, não foi o governo Biden, nem o governo Trump. Não chegou para vocês aqui o MAGA, ou então o Yes You Can. Não, chegou para vocês o reino de Deus. Olha que maravilha. Olha, o que eu estou abrindo para você não é as portas da Europa ou do comércio livre asiático. Não, eu não estou abrindo para vocês a porta dos governos da terra. Não, eu estou falando para vocês que o vosso Pai Celestial olhou para vocês e decidiu vos dar o reino de Deus. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa para o nosso coração. Que coisa profunda para a nossa alma, para o nosso entendimento. Ele pregou o reino dos céus. E ele sarava os que necessitavam de cura. Mateus aqui nesse texto, nesse momento, se eu não me engano, é mais cuidadoso. E ele falava assim, aos que estavam cegos ele dava vista. Aos coxos ele consertava as pernas. Aos leprosos ele limpava. Qualquer tipo da necessidade que chegava, Jesus tinha alguma coisa para fazer. Não tinha problema que chegava na presença de Jesus e falava assim, com isso aí eu não mexo. Olha, com essa situação aí, ó, isso aí, meu amigo, isso aí você tem que ir no especialista, né? Olha, isso aí você tem que tratar, ó, isso aí é só lá na Universal. Isso é caso de campanha de descarrego, né? Não tinha isso. A todos que necessitavam, ele os curava. Não importa a necessidade, chegava diante de Jesus, tinha resolução. Tinha solução, tinha problema. E ali eu fico pensando, né? Os discípulos, vendo aquela maravilha, desfrutando. E falando assim, nós estamos aqui parceiro dele nesse negócio. Nós estamos aqui na parceria, Jesus está fazendo, e nós estamos aqui junto com Jesus, participando do milagre, vendo o milagre na nossa própria vida. O próprio Pedro havia experimentado na sua casa, foi ou não foi? A cura da sua sogra. Alguns discípulos haviam experimentado na sua vida algo extraordinário da presença de Deus. Lembra um que estava debaixo da figueira? E Jesus aparece para ele e fala assim, eu te vi debaixo da figueira quando o outro foi te chamar. Eles mesmos haviam experimentado da maravilha de Deus, das coisas extraordinárias do Senhor. Só que aí o texto parece que começa a dar uma mudada. Lucas começa a contar uns detalhes assim, talvez que, quando a gente lê o texto todo e sabe o que vai acontecer, a gente lê já pelo fim da história, né? A gente fala assim, não, a gente já sabe o que vai acontecer uma multiplicação de pão, vai ser alguma coisa extraordinária, mas Lucas está dando um enredo para a gente. Ele falou assim, olha, meu irmão, está uma maravilha. Porque Jesus podia estar de luto aqueles dias, chorando pelo seu primo. Mas quando ele percebeu que apesar da situação estar contrária, a multidão vinha atrás dele, ele não olhou para si mesmo para servir as pessoas. Ele não foi checar para ver como é que estava o nível de dopamina da mente dele, para ver se ele tinha condição de servir. Ele não foi observar para ver se a condição dele emocional estava positiva para estender a mão daquelas pessoas. Não. Esse pessoal vem aqui, ele precisa de ajuda. E ele começa a servir. E começa a se doar àquelas pessoas. E começa a manifestar o seu reino diante delas. Mas aí o texto vai dizer aqui no versículo 12, que o dia começava a declinar. Então chegando a ele os 12, não foi Pedro, não foi Tiago e não foi João. Ou seja, eles fizeram uma comissão entre eles. Eles tinham o mesmo entendimento sobre a observação que Jesus estava fazendo. Eles eram unânimes na sua resolução. Irmão, como é difícil
quando a igreja é unânime para falar o contrário do que Jesus quer fazer. Como é complicado, irmão. Eu fico pensando como é que o Espírito de Deus se sente na igreja quando nós somos unânimes em julgar a nossa posição sobre aquilo que Deus quer fazer. Ah, pastor, está todo mundo cansado. Ah, pastor, está todo mundo ocupado. Ah, pastor, está todo mundo aí correndo atrás. Ah, pastor, está todo mundo aí preocupado. Ah, pastor, está todo mundo aí, olha, com dificuldade. Unânimes nas nossas causas. Unânimes, porque eles vão falar assim, olha, não disseram para ele, oh, Jesus, o senhor não acha que... Não, Senhor, despede a multidão. Senhor, ó, manda eles, ó, despede esse povo. Está dando a hora já, ó. Despede o povo. Manda eles caçar o que fazer. Porque é o seguinte, vai dar horário que a necessidade não vai ser mais espiritual. Eles vão precisar de comer. Eles vão precisar de casa, um lugar para se abrigar. Eles vão precisar daquilo que é o nosso recurso pessoal, tem que ser dividido com eles. Tudo bem o Senhor ajudar, contanto que não sejam com as coisas que são nossas. Tudo bem o Senhor estender a mão, contanto que o Senhor não envolva o nosso tempo. Contanto que o Senhor não faça com que o nosso tempo seja envolvido aí no que o Senhor quer fazer. Contanto que o nosso bolso não seja envolvido, né? Que aquilo que a gente planejou para nós não seja envolvido. Então, tá dando a hora, tá ficando tarde, essa galera precisa de vazar. O pessoal precisa de... Porque senão eles vão encontrar coisa aberta e não vão poder cuidar da sua própria necessidade. Mas por que a multidão veio atrás de Jesus em primeiro lugar? Porque eles já não podiam cuidar da sua própria necessidade. Por que os discípulos estavam em volta de Jesus? Porque eles também não tinham condição de cuidar da sua própria necessidade. Ele falou assim, olha, para que indo ao campo e às aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui nós estamos num lugar deserto. Ou seja, o nosso recurso aqui também é escasso. O nosso poder de fazer alguma coisa aqui também é pequeno. A nossa capacidade de servir essas pessoas também é mínima. Se o Senhor não mandar esse pessoal embora, vai ficar nós e o Senhor com eles. Aí como é que vai fazer? Eu fico imaginando a cara deles quando Jesus olha para ele e fala, então vamos fazer o seguinte, vocês vão dar vocês o que comer para eles. Dá-lhes vós o de comer. Eu comecei a preparar essa mensagem aqui, vou contar o testemunho, sem contar o santo. Comecei a preparar essa mensagem na sexta-feira. Eu comecei a pedir para Deus, até mesmo se era eu que ia pregar aqui na igreja. Sentei lá na minha garagem, comecei a olhar os textos, e essa expressão da multiplicação dos pães e dos peixes veio ao meu coração. Fui na segunda multiplicação, e o Senhor falou assim para mim, não, a coisa não é por aí, é essa expressão, dai-lhes vós o de comer. E comecei a preparar minha mensagem, falei, vou por aqui, vou andar nesse sentido, vou falar sobre isso, orando a Deus. Com uma dúvida que todo pastor tem, Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer falar para a sua igreja? No sábado de manhã, um dos nossos irmãos me manda uma mensagem, falou que teve uma visão de Deus a nosso respeito, o Senhor deu uma visão para essa pessoa, dizendo que ela via a nossa igreja como uma igreja com muita abundância de pão, de frutos, de coisas para comer, e de que o Senhor queria alimentar um monte de gente, mas tinha gente com fome. E Deus confirmou no nosso coração que, na verdade, irmão, eu e você, no deserto, discípulos de Jesus, estamos absolutamente abastecidos. Glória a Deus. Absolutamente abastecidos. Glória a Deus, né? Aleluia.
Só que tem uma dificuldade de dividir o pãozinho que você tem com aquele que não comeu nada. Só que uma dificuldade, irmão, de compartilhar um pedaço de pão durante a semana e animar alguém. E animar a pessoa, falar assim: escuta, existe um Deus do céu que ouve você. Pastor, eu estou ocupado, pastor. Tem um monte de coisa para fazer. Olha, cada um que busque o seu pedaço de pão. Não! Dá-lhes voz de comer. Dá-lhes voz de comer. É para a igreja do Senhor Jesus Cristo dar de comer. É claro. A sua pergunta é a mesma que a minha e dos discípulos naquele dia. É óbvio. Ele falou assim: Senhor, olha só o que a gente tem com a gente. Nós temos, se não 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Olha, o que a gente tem aqui é isso. Senão, nós vamos ter que levantar recurso para poder comprar pão para essa gente. Se o que eu tenho para oferecer para essas pessoas, o que eu tenho para oferecer para o meu irmão é muito pouco. O que eu posso oferecer para a fome dessa alma é muito pouco. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sustentar uma multidão dessa com o recurso que eu tenho? Porque quando o Senhor chamou a gente para o deserto, o Senhor não avisou que essa multidão ia vir atrás. O Senhor não fez a logística direito. O Senhor não fez a logística. É o seguinte: quando você vai fazer uma festa assim, Jesus, o Senhor tem que preparar as coisas muito bem antes. O Senhor não pode ficar dependendo em meia dúzia de pessoas com o recurso que tem. O Senhor tem que mandar, primeiro vai ensinar Jesus o que tem que fazer, né? E aí ele perguntou assim: olha, a gente não tem, né? Senão só esse pouquinho, salvo que nós próprios fomos comprar comida para todo esse povo. E aí Lucas, ele vai dizer o seguinte: que estavam lá reunindo quase 5.000 homens. Quantos apóstolos eram, irmão? Quantos discípulos eram? 12. Quantos estavam reunidos na multidão que não fazia parte daquela turma? Quase 5.000. Faz uma proporção aí. Quantas pessoas para cada um? Acho que dá mais de 100, né? Bem mais de 100. Bem mais de 100 pessoas para cada um deles. Eram 12 discípulos para uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Você já pensou? É óbvio que eu e você, né, esse pequeno grupo aqui em Torres, como é que nós vamos cuidar de todos os nossos irmãos nessa cidade? É claro que não tem como. Como é que nós pensamos que nós vamos conseguir concluir a obra que Deus está dizendo para nós que nós vamos concluir? É claro que não tem jeito, gente. Tem um impedimento de alimentação. Será que todo mundo come pão? E o pessoal que tem problema com glúten? E a galera que não come peixe? Como é que vai fazer? Né? Gente, não tem uma... Estou pensando aqui nas irmãs, né? Ou então quando a gente fazia as coisas lá na casa onde a gente morava, né? A Ana às vezes chegava lá e dizia: gente, mas não tem uma salada, não tem um negócio verde para comer, não tem nada, só isso. O recurso é pequeno, é ao meio do deserto, mas Jesus falou: dão vocês a eles o de comer. Porquanto estava ali quase 5.000 homens, então disse aos seus discípulos: vamos fazer o seguinte, eu tenho que ensinar tudo para vocês, né? Assuma hoje, Jesus, o Senhor tem que ensinar tudo para nós. É verdade, Senhor. Assuma hoje, Jesus, se o Senhor não falar, como é que nós vamos fazer isso aí? É verdade, Jesus. Tenha consciência absoluta de que você não sabe fazer isso, mas Jesus vai te ajudar. Ele está aqui hoje para pegar na sua mão, Ele vai te ajudar. Como é que você vai fazer isso hoje? Ele vai te ajudar, Ele vai te dar um jeito, Ele vai mostrar para você o caminho. A primeira coisa, faz todo mundo aceitar de 50 em 50. Ou seja, ninguém vai cuidar de 1.000 aqui sozinho. Não se preocupe em levar o rebanho todo de 5.000 só. Não se preocupe. Ninguém vai aqui ter que carregar. Olha, uma coisa que o pastor Djalma falava, o pastor Joel, às vezes uma vez que ele foi viajar lá em Boston,
E o pastor Jael que ia vir pregar no culto de manhã, tinha pregado no culto sábado à noite, feito uma rotina enorme naqueles dias, e queria estar no domingo de manhã também de novo, antes de voltar para a Flórida. O pastor Jael falou assim: não, pastor, não vem amanhã cedo não. Não, meu amigo, tu quer estar no culto? Não, pastor, quem tinha que morrer pela igreja já morreu. Era Jesus. Quem tem que morrer pela igreja já morreu, irmão. Você não precisa se matar sobre a igreja, por causa da igreja. Mas é o seguinte, tem 50 para você, viu? Tem 50 aí que é seu. E não passe ele para o outro, não. Divida o grupo de 50 em 50. Vamos começar agora a colocar responsabilidade para cada um. Sua responsabilidade é essa. Mas aí de novo pode olhar alguém e falar assim: Senhor, então aqueles 5 pão e os peixinhos é só para mim, né? Porque não dá nem para os meus 50 direito, quanto mais para os 50 do lado, né? Vai ficar só comigo então o recurso? E aí o que acontece? Versículo de número 15: e assim fizeram, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e assentaram a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, olha o segredo, abençoou-os e partiu-os, e deu aos seus discípulos para porem diante da multidão. Sabe onde está a multiplicação? Na bênção de Deus. Aleluia. Na bênção de Deus na sua casa, na sua família. Amém. Na bênção de Deus sobre a sua cabeça. Amém. Na bênção de Deus no recurso que Ele te deu. A bênção de Deus é suficiente para multiplicar o seu recurso. A bênção de Deus é suficiente para afastar do seu coração o medo e receber a certeza de que quando você voltar de novo para encher mais um daquele pratinho de pão, vai ter pão suficiente para você encher quantas vezes você precisar de cuidar desse povo. O recurso, irmão, está na bênção de Deus, para a glória do nome de Jesus. Tudo que você precisa é da bênção de Deus. Todo recurso de pão e de abundância que essa igreja precisa está na bênção de Deus, no recurso que Deus manda, na bênção que Deus manda, naquilo que Deus multiplica, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aí sabe o que aconteceu no versículo de número 17? Comeram todos. Mas o Lucas, ele é cuidadoso. O Lucas não deixa a coisa ficar na cabeça, né, da gente. Eu não sei se você já foi em uma festa que tinha pouca comida. Aí a pessoa que está organizando a festa, ele tem certeza de que todo mundo come. Mas tem um pessoal que come e sai de lá e vai no McDonald's. Tem um pessoal que come e sai de lá e ele passa, né, em outro lugar. Ela passa na pizzaria, né? Você sabe que tem gente que vem para a presença de Deus, ele come, mas chegando em casa, ele vai ouvir o coach falar. Ele vem na casa de Deus, ele come aqui a palavra de Deus, mas chega em casa, ele vai ouvir aquele pregador que prega só heresia falar. Aquele pregador que fala assim: você é lindo, você é linda de Jesus, você não tem erro, você não tem defeito. E ele não conserta a vida dele. Ele enche a cara dele de sorvete. Ele vem aqui, ele come, só que ele vai lá fora e continua ouvindo religiões que são de outra esfera, nem fala de Jesus. Ele vai ouvir o budismo, ele vai ouvir a Sechonoye, ele vai ouvir tanta outra coisa. Mas ele vem aqui, ele come. Mas aqui Jesus vai dizer para nós, Lucas está dizendo para nós, que todo mundo comeu e todo mundo ficou satisfeito. Aleluia. Glória a Deus. A palavra que Deus manda satisfaz o coração. A palavra que Deus manda satisfaz a alma. A palavra que Deus te deu para compartilhar satisfaz as necessidades da vida. Glória a Deus. Então por que as pessoas não estão satisfeitas, pastor? Porque elas não estão recebendo o suficiente para ficar. Tem alguém retendo o pão. Tem alguém retendo o alimento. Por isso que as pessoas não estão satisfeitas. Tem alguém que vai na presença de Deus, Deus abençoa, o Senhor Jesus abençoa o pãozinho, mas ele leva, mas ele guarda para si, ele dá só um pedaço, porque ele está ocupado, porque ele não tem tempo para aquilo, porque aquilo vai gerar uma outra pergunta. Um pastor amigo meu foi numa igreja e
tinha lá uma pessoa muito problemática naquela igreja, né? E a pessoa problemática, tal, difícil de lidar e tal, uma série de situações. Mas essa pessoa chegou para ele e falou assim: ô pastor fulano, como é que está a irmã Rebeca? E o nome da esposa dele é outro, né? E aí ele bateu o olho na pessoa, lembrou de tudo que aquela pessoa tinha de situação e falou: tá bem, ela tá bem. Por quê? Porque se ele falasse que o nome dela não é Rebeca, ele começava uma outra conversa. Então ele falou assim: melhor que seja Rebeca, mesmo assim eu não preciso de continuar a situação, não preciso continuar a conversa. Você já fez isso? Para você não continuar a conversa, você falou assim: não, é isso mesmo. Você balançou a cabeça: para você não continuar a conversa. Porque continuar a conversa, você tem que continuar com um pãozinho lá para a pessoa comer. E você tem que se esforçar. E você vai ter que gastar mais tempo. E o seu tempo é precioso. Você está no deserto também. Não só do multidão que está no deserto, você também está. Mas você conhece Jesus mais do que essa multidão. Você sabe que não vai faltar pão para você. A única coisa que ele está pedindo é para você distribuir o que está na sua cestinha. Porque a sua cestinha está cheia. Glória a Deus. Ela está carregada de pão, ela está transbordando para fora. Ela é bênção para as pessoas que estão em volta de você. E comeram todos e se saciaram. E levantaram do que sobrou. Olha só que coisa extraordinária que Lucas fala. E ainda do que sobrou 12 cestos cheios. Quanto eram os discípulos? Eles deram tudo que eles tinham. E o final deles foi com mais coisa que eles tinham no começo. Eles entregaram tudo que Deus colocou na mão deles. Eles deram completo. É tudo o quê, né? 5 pão e 2 peixinhos. Entregaram tudo. 5 pão e 2 peixinhos. Terminaram como? Abastados pelo Senhor. Aleluia. Eles entregaram tudo que eles tinham, a sua energia, a sua alma, as suas convicções. Todos eles estavam convictos que aquilo não ia dar certo. Estava todo mundo: não, isso aqui não dá certo. Será que Jesus não entendeu que esse modelo não funciona mais? O que funciona é o modelo da sinagoga, olha lá. Os caras nem tocados mais são, ficam lá, tocam o negocinho deles no final de semana, todo mundo pago para isso. E segue a vida deles durante a semana. Esse modelo de deserto, de tenda, gente, isso é coisa difícil. Olha o que aconteceu com João Batista, morreu. Esse negócio de levar o povo para o deserto, para que isso, Jesus? E outra, o senhor está cansado, despede a multidão. Não, vocês hoje vão ter uma aula para entender como a minha convicção, a convicção de Jesus, de poder fazer as coisas, ela quebra qualquer uma das nossas. Ela joga por terra qualquer pensamento que você tenha, qualquer modelo que você tenha aprendido. O modelo de Jesus é superior para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, saciou-se todo mundo e levantaram 12 cestos de pedaços. Glória a Deus. Eu termino por aqui. Clarinha, você me ajuda? Depois de uma situação dessa, de um momento tão extraordinário como esse, os discípulos se reuniram, em volta de Jesus. Jesus terminou de distribuir o pão, e aí ele chega para os seus discípulos e fala assim: escuta, pessoal, estando ele em particular, com seus discípulos, perguntou para eles: pessoal, quem diz a multidão que eu sou? Depois disso que aconteceu aqui, o que eles estão pensando de mim? Qual que é a conclusão que a multidão chegou depois de um milagre desse? Qual que é o entendimento? Observando o que aconteceu aqui hoje, observando que o pão chegou e saciou e levantou, qual que é a conclusão deles? Aí os discípulos: olha, Jesus, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista. Inclusive para Herodes tinha chegado, Lucas está falando aqui, que João Batista continuava vivo. Talvez pela aparência que eles eram primos,
e pelo ministério parecido até então de João Batista com o de Jesus, o Herodes ficou com um barulho de trem na cabeça, né? Será que eu matei esse homem mesmo? Mãe? Por quê? Porque a multidão saiu daqui falando, olha, é João Batista, só pode ser, olha o que ele está fazendo. E ele falou, só que outros estão falando que o Senhor é Elias. Como Elias foi assunto aos céus e ninguém sabe o que aconteceu com Elias, estão dizendo que Elias voltou, aí é o Senhor que está fazendo milagre igual, né? Na mesma proporção de extraordinariedade que Elias fazia, né? O Senhor é Elias. Tem multidão dizendo, irmão, que Jesus é aquele amigão camarada, né? Tem outros dizendo que Jesus é uma energia, é um ser iluminado, é um grande profeta. Alguns deles falavam assim, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas antigos que ressuscitou. Estão falando que Jesus é uma maneira de você se conectar consigo mesmo, de você trazer de volta aí aquelas referências a respeito da vida humana que trouxeram à sociedade, yara, yara, yara. Estão dizendo que Jesus é isso aí. E aí Jesus fez a pergunta, né? E vós, meus discípulos? E vocês que estão pertinho, que já experimentaram o que experimentaram, que já desfrutaram do que já desfrutaram, que quando na madrugada se ajoelha, fala comigo e sabe que eu estou ali, que no meio do dia pede alguma coisa e sabe que eu vou influenciar o dia para que aconteça conforme que a minha glória se manifeste na sua vida. Glória a Deus. E vocês que já chegaram à conclusão e à convicção da salvação, quem que eu sou? Quem que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro não se aguentou, né? Ele falou assim, tu és o Cristo, Aleluia. o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. O Senhor é aquele de verdade que a gente esperava. Um deserto não pode te interromper, 5 pães e 2 peixinhos não podem te interromper, Aleluia. as enfermidades não podem te parar, Glória a Deus. as amarguras da vida não conseguem impedir o Senhor. Quando o Senhor fica frustrado, mesmo assim o Senhor faz as coisas. Ninguém pode impedir o Senhor. É, Senhor. Você entendeu, Pedrão? Pois eu digo então que tu és Pedro, e sobre essa pedra, não ele, Pedro, a pedra é ele, eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra você, viu? Contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Mas você hoje precisa de se levantar e precisa sair por aí distribuindo pão. Está na sua mão distribuir o pão. Está na sua mão entregar o pão. Nesse culto de missão no dia de hoje, eu quero perguntar para você, não precisa de me responder, para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Para quantas pessoas você chegou com um pãozinho numa situação difícil, um pedacinho de pão? Para quantas pessoas você compartilhou essa coisa extraordinária que Deus te deu? Ou você falou assim, Senhor, despede a multidão. Despede a multidão. Despede a multidão, porque olha, senão vai dar ruim para nós. Eu estou no deserto também. Jesus sabe que você está no deserto. Mas ele juntou grupos de 50 e 50. Te deu uma cestinha e falou, vai entregar pão. Vai dar pão. Vai dar o pão que sai da minha mão para esses que estão necessitados em nome de Jesus. Fique sobre os seus pés, por gentileza. Existe uma chamada missionária extraordinária aqui nessa manhã. Eu tenho certeza absoluta que hoje Deus está quebrando cadeias de alta imagem hoje. Depende de gente que acha que não é suficiente. Deus está entregando uma cestinha de pão na sua mão. De gente que acha que está muito ocupada. Cuidado, Jesus vai tirar a sua ocupação para entregar uma cestinha de pão na sua mão. De gente que acha que já entendeu tudo de evangelho, de crente, Jesus está entregando uma cestinha na sua mão. E está te dando um grupo, vai entregar pão, vai alimentar o necessitado, vai levantar o caído, vai curar o enfermo, vai expulsar o demônio, vai ressuscitar o morto para a glória do nome de Jesus.
Se Deus falou com você nessa manhã, eu quero orar por você, o nosso tempo já foi, mas eu quero orar por você, como um farol que brilha à noite. Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Cante assim: sonda-me, ó Deus, sonda-me. Quebranta meu coração. Olha só. Transforma-me conforme a tua palavra. Conforme o que o Senhor disse, conforme o que o Senhor falou. E enche-me até E enche a minha alma até que se ache só a ti. Oh, aleluia. Usa-me, Senhor. Eu estou nas tuas mãos, Senhor. Pai, nos usa, Jesus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu vou orar, mas eu vou insistir. Tem mais cinquentinha aqui para você. Você não vai pegar o seu cinquentinha hoje? Deus falou com você: vem buscar o seu cinquentinha aqui na frente. Vem. Eu quero entregar o seu cinquentinha na sua mão hoje para você ser abençoado em nome de Jesus. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Pastor Marcos Sérgio orando ao Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Senhor, dai-me a minha, Senhor. Dai-me os meus 50, Pai. Dai-me os meus 50, Senhor. Dai os 50 dos seus filhos, Pai. Que possamos entender, Senhor, o teu chamado. Que possamos despertar enquanto há fôlego de vida, Pai. Enquanto há esperança, Senhor. Ah, Shurianda Lamahaya, Shurekanta Lamaha, Shurianda Lamahaya. Ah, Senhor, a tua igreja está aqui, Senhor. Pedindo a ti, Senhor, dai-nos os nossos 50, Senhor, os nossos 50, Pai. Oh, aleluia. Usa-nos, Senhor, nesse país, nesse estado, Senhor. Usa-nos nesse mundo, Pai, esse mundo gigante. Também usa no meio dos nossos familiares, Senhor. Também usa, Senhor, nos nossos empregos, Senhor. Senhor, nas nossas escolas, faculdades, Senhor. Usa, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Usa, Senhor. Cria pontes, Senhor, para que possamos alcançar os nossos 50, Senhor. Alcançar os nossos 50 e partir um pouquinho do pão, um pedacinho de peixe, alimentar a multidão, Pai. Ashurianda Lamahaya, Shudekanta Lamahaya. Oh, Senhor, usa-nos, Senhor, como tu nunca usaste, Senhor. Tira todo espírito,
Senhor, de timidez, e que possamos entender, e que possamos compreender e aceitar, Senhor, o Teu chamado sobre as nossas vidas, Senhor. Que possamos estender as nossas mãos e alcançar o perdido, Senhor, e alcançar os 50, que possamos levantar os nossos pés e dar um passo à frente e alcançar os 50, Pai, e se for preciso dar um passo atrás, alcançaremos 50, Senhor. Oh Deus, que quando abrir as nossas bocas, Senhor, possamos alcançar os 50, Senhor. Que quando declinarmos os nossos ouvidos para ouvir, Senhor, possamos alcançar os 50, Senhor. Senhor, usa nossas vidas, Senhor, usa cada um de nós, Pai. Os Teus filhos estão aqui, Senhor, com o coração derramado, Pai, com o coração, Senhor, quebrantado, Senhor, entendendo que é um chamado, que é um chamado, que é um chamado de última hora, Pai. Oh, Shurianda Labahaya, Shuricanta Labahaya. Usa, Senhor, a criança, usa, Senhor, o adolescente, usa, Senhor, aleluia, o jovem, o papai, a mamãe, Senhor. Usa, Senhor, com autoridade, Senhor. Usa com poder, Senhor, nesses últimos dias, Pai. Nós cremos assim, Senhor, e nós precisamos e nós queremos ser usados assim, Senhor, com autoridade, Senhor, derramando amor sobre as vidas, derramando amor sobre as vidas, Pai. Oh, Senhor, que possamos, Senhor, fazer, Senhor, e alcançar os 50, Pai. Usa, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nessa hora, Senhor, eu quero orar pelo nosso pastor, Pai. Oh, Shurianda Labahaya, Shudecanta Labahaya. Esse homem que não tem medido esforço, Senhor, para alcançar os 50, os 100, 150, 200. E quantas vezes, Senhor, os 5, Pai. Oh, Pai querido, usa, Senhor, o Teu filho. Obrigado pela vida dele, Senhor. Obrigado, Senhor, pois ele é um pastor que ama, Senhor, e nós estamos vivendo esse amor aqui em Los Angeles, Pai. Nesse dia, Pai, tão especial, Pai, nós apresentamos o pastor Will nas Suas mãos, Senhor, e que ele continue sendo essa bênção, Senhor, que ele continue, Senhor, estendendo as mãos aos 50, Pai, e alcançando, Senhor. Fortalece, reveste, Senhor, restaura, ó Senhor, aquilo que o Teu filho precisa, Senhor. Ah, Senhor, alcança, Senhor, em nome de Jesus. Cuida da saúde dele, Pai, cuida da saúde do pastor Will, Pai. Senhor, nós o amamos, Senhor, nós o amamos, Pai. Cuida do Teu filho, Pai, porque é a Tua igreja que precisa do Teu filho, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos sobre a vida do Teu servo, Senhor. Cobre com Teu sangue, livra de toda enfermidade, seta maligna, laço do passarinheiro, Senhor. Dê sabedoria como Tu tem dado ao Teu filho nos projetos particulares, Senhor, nos projetos da Tua igreja, Senhor. Oh, Deus, que a Tua bênção esteja repousada sobre o Teu filho, sobre o seu lar, sobre a sua família, Pai. E que muitos, Senhor, possam encontrar guarida, Pai. Possam encontrar guarida, Senhor. Aleluia. Estando ao lado do Teu filho, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.